E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar de duas exceções para a distribuição eletrônica. Vocês já vão entender o porquê, tá? As duas exceções são o cromo, que apresenta número atômico igual a 24, e o outro é o cobre, que apresenta número atômico igual a 29, certo? Bom, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica, tá? Bom, vocês aprenderam na aula passada como que faz para o ferro de número atômico 26. Só que as duas exceções são, a primeira exceção, vou escrever assim, ó, asterisco, dá aí para enxergar? Não dá para enxergar, né? Vou escrever mais para baixo. Então vai ficar assim, ó, asterisco, tá? Aí eu vou colocar primeira exceção. Você sabe como escreve exceção? E-X-C-E, C cedilha, A com acento, que é o tio e O. Certo? Primeira exceção é o cromo, né? Str é o símbolo Str, e o número atômico, que eu represento por C, é igual a 24, tá? Esse é o cromo. Bom, aí a gente faz a distribuição ali, né? Olhando aqui, ó, um S2, né, ó, um S2, depois vem 2S2, 2S2, depois, ó, vai descendo, né? Aí sobe aqui, 2P6, 2P6, depois desce 3S2, 3S2, certo? Aí sobe de novo, 3P6, tá? 4S2, 4S2, vamos contar quantos elétrons nós temos? Bom, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, 20, faltam 4 elétrons. O próximo subnível, depois do 4S2, você sobe aqui, seria o 3D10. No subnível D, nós suportamos 10 elétrons. Só que para chegar em 24, eu não preciso de 10 elétrons, eu preciso apenas de 4, já que eu tenho 20, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Eu preciso de 4 elétrons apenas. Então eu colocaria 3D4. Só que essa distribuição está errada, porque o cromo é uma exceção. Como assim? Não entendi. Porque se nós analisássemos, tá? Na ordem do Linus Pauling, que é a ordem de energia que nós colocamos, né? 1S2, 2S2, 3P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4, nós iremos analisar os dois últimos que nós distribuímos, que no caso foi o 3D4, né, e o 4S2. Vamos puxar uma seta para cada subnível. Para o subnível 4S2 e para o subnível 3D4. Bom, começando pelo subnível 4S2. 4 porque está na quarta camada. Isso não é indiferente para mim, não faz diferença. O que importa é o subnível que eu estou aqui, que é o S. No subnível S, eu tenho apenas um orbital. E ele suporta quantos elétrons? Suporta 2 elétrons, que é o que eu tenho aqui. Beleza, certinho. Vou puxar essa seta um pouco mais para baixo, para que nós possamos visualizar melhor. Agora, para o subnível 3T4, 3 é a camada que ele está, isso não vai fazer diferença para mim. O que importa é o subnível D. No subnível D, eu suporto quantos orbitais? Tá? 5 orbitais, não é? Se eu tivesse subnível S, é um orbital. Se eu tivesse subnível P, são 3 orbitais. Se eu tiver subnível D, são 5. Ou é 1, ou é 3, ou é 5, ou é 7. 1 se for o orbital S, 3 se for o orbital P, 5 se for o orbital D, né? E 7 se for orbital não, desculpa. Nós vamos ter um orbital, se nós tivermos com subnível S, né? Nós vamos ter 3 orbitais, se nós estivermos trabalhando com subnível P. Nós vamos ter 5 orbitais, se nós estivermos trabalhando com subnível D, e nós vamos ter 7 orbitais se nós estivermos trabalhando com o subnível F aqui, tá? Como nós estamos trabalhando com o subnível D, nós temos quantos orbitais? Necessariamente 5 orbitais. Então vamos colocar os 5 orbitais aqui, ó. Eu estou fazendo aqui o desenho,
tá? Para o subnível D. 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, 4 orbitais, vamos puxar um aqui, 5 orbitais, né? Bom, eu tenho 4 elétrons. Aí você segue o princípio de Hund, um de cada vez, né? E o princípio de exclusão de Pauling, porque eles têm que estar antiparalelo, né? Se um está para cima, o outro tem que estar para baixo. Vamos colocar primeiro aqui o princípio de Hund, né? Que é um de cada vez. São 4 elétrons. 1 eu já coloquei, né? 2 já coloquei, 3 já coloquei, tá? 4 já coloquei. Beleza, já coloquei os elétrons aqui dispostos. Acontece que essa situação, do jeito que está, é muito instável. Por quê? Porque aqui, para o subnível D, que comporta 5 orbitais, né, 1, 2, 3, 4, 5, tem um orbital vazio e os outros estão cheios, estão repletos. O que vai acontecer? Esse elétron do subnível S vai migrar para cá, certo? Ele literalmente vem para cá. Então o que vai acontecer? Ó, vai acontecer assim, ó. Vou puxar essa seta para não ficar um bando de seta, para vocês entenderem, ó. Então esse orbital corresponde a 4s2. Esses orbitais correspondem a 3d4, né? Vocês puxam, fazem no caderno assim, bonitinho, para vocês entenderem na hora que vocês forem estudar. O que vai acontecer? Esse elétron vai migrar para cá, ó. Esse elétron, ele migra para cá. Quando ele migra, o que vai acontecer? Nós vamos ter a seguinte situação. Era um quadradinho, não era? Continua sendo um quadradinho. Só que agora nós vamos ter apenas um único elétron. Porque o outro parceiro dele veio para cá. Para ajudar, né? Para ficar tudo cheinho, tudo bonitinho. Então nós representamos para o 4s2 e para o 3d4, que agora passa a ser 3d5, né? Ó. O que vai acontecer? Eu vou continuar tendo 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou manter os elétrons que já estavam, ó. 1, 2, tá? 3, 4. E o outro elétron veio para cá. Então, nós passamos a ter o quê? 4s1, né? Por que 4s1? Porque eu estou no subnível S com um único elétron, tá? E aqui passa a ser 3d5. Por que 3d5? Porque eu estou no subnível D, porque nós temos 5 orbitais, 1, 2, 3, 4, 5, com 5 elétrons, porque eu tenho 5 elétrons para cada orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Então não é isso aqui. Na verdade, a conformação, digamos assim, né, a fórmula, né, a distribuição eletrônica não é esta para o cromo. É essa daqui, ó. É 1s2, ó, 1s2, 2s2, tá? 2p6, aí 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, tá? Essa é a distribuição eletrônica. Cuidado, já caiu no ímã e eu caí na pegadinha, porque era exceção, tá? Eu errei a questão. Então é bom que vocês fiquem bem atentos com isso, tá? A outra exceção nós fizemos para o cromo, é o cobre, que apresenta o número atômico 29. Vocês entenderam então o que eu fiz? Eu vou fazer agora a segunda exceção, tá? Vou apagar, depois vocês voltam o vídeo, tá? Ó. Agora, nós vamos fazer a segunda exceção. A segunda exceção tá? É o cobre, não é mais o cromo. O cromo também é exceção, mas agora é o cobre, seu Cu, tá? Cujo número atômico vale 29. O número atômico na química é Z, entre parênteses, 29. Vamos fazer então a distribuição, né? Ó, 1s2, me ajudem aí, ó. 1s2, fazer pequeno senão não cabe, né? 2s2, 2p6, 2p6,
3s2, 3s2, faz normal. Depois você faz as alterações, igual dos íons lá. Faz normal, depois você tira da camada mais externa. Aqui também, você faz normal, depois você junta os elétrons, né? Puxa o elétron de um spinível para o outro. Tá? Então faz normal, como você fizesse para o outro elemento qualquer, tá? Então 3s2, aí sobe aqui 3p6, ó. 3p6. Aí 4s2, 4s2. Vamos contar? 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, né, 20. 20 para 9, faltam 9. O próximo, depois do 4s2, seria 3d10. Seria o subnível D que comporta 10 elétrons, né? Só que eu não preciso de 10 elétrons, eu preciso de quantos elétrons? Eu preciso de 9. Então 3d9, certo? A rigor, se eu fiz isso aqui está errado, tá? Ó. Isso aqui está errado, não é desse jeito. Por quê? Mas você se baseia nisso aqui. Você pega o último que você fez na distribuição e o penúltimo. Tá? Para cada um você faz o desenho para você entender melhor. 4s2. Esquece o número 4 ou 3. Olha só o subnível. Subnível S. Então tem apenas um orbital. Então desenha um quadradinho, que é orbital. Não é quadradinho, é orbital. Tá? Quantos elétrons eu tenho? 2. Beleza. 1 elétron, 2 elétrons. Aí faço o mesmo procedimento para o próximo subsequente, que é o 3d9. Esqueça, ignora a camada, que é o 3, e analisa apenas, né, o subnível, que é o D. No subnível D, quantos orbitais eu tenho? 5 orbitais. Tem que saber isso aí, ó. Então eu vou ter 5 orbitais no subnível D, ó. Eu vou ter 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, 4 orbitais e, para finalizar, mais um orbital, totalizando 5 orbitais. Eu tenho 9 elétrons, então você vai ter que colocar os elétrons, né? Um de cada vez. 1, 2, você não pode chegar e colocar aqui, não, é um de cada vez. Tá? 1, 2, 3, porque você segue o princípio de Hund. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Agora siga o princípio de exclusão de Pauling, um oposto ao outro, né? Se um tá para cima, o outro tem que estar para baixo. É 9, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí então 6, 7... Tá? Ó, 7, 8, 9. Perceba que já estava quase preenchido, apenas um falta para completar. Então o que vai acontecer? Esse elétron aqui, ó, vou puxar essa seta para vocês não confundirem, tá? Mais pro canto, ó. Isso aqui corresponde aqui, tá? Aí acontecer, esse elétron vai migrar, ó, ele literalmente vai vir para cá, para preencher, né, para tornar mais estável. Então o que vai acontecer? Quando esse elétron migrar para cá, esse elétron aqui vai ficar sem o seu parceiro, ele vai ficar sozinho, vai ficar alone. Então ele vai ficar do jeito que ele está, sozinho, certo? Porque ele perdeu o parceiro dele, ó, ficou sozinho aqui, coitadinho, certo? E aí você mantém esses orbitais aqui, são 5 orbitais, eu vou desenhar 5 quadradinhos, portanto, tá, ó, são 5 orbitais, ó. 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, 4 orbitais, 5 orbitais. Mantém do jeito que tá, ó. Né? Um de cada vez, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí isso aqui é o princípio de Hund, um de cada vez. Agora siga o princípio de exclusão de Pauling. Os opostos, né? 6, 7, 8, 9. Né? O que acontece? Esse parceiro aqui veio pra cá. Agora sim, tá beleza. Então não é mais 3D9, agora é 3D10, certo? Isso aqui passa a ser 3D10. E esse aqui é o que? É 4S1, certo? Então não é 1S2, 2S2, 2P6, não é. O certo, mas ele serve de base para você fazer a distribuição correta. Então, no lugar de 4S2, você vai colocar 4S1, e no lugar de 3D9, você vai colocar 3D10. Você passa o elétron daqui para cá, apenas isso. Se você quiser ser mais prático, mas se você quiser entender como que se dá o processo, faça, é bonitinho aí, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, certo? 3P6, 4S1, tá? 3D10. Com isso eu consegui estabilizar
USP nível D, né? Porque só faltava um aqui, né? Então eu passo um elétron para cá, tá? Muito obrigado.